Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, no final desta tarde, no cair do dia, agradecemos a Deus e renovamos a nossa consagração. A primeira leitura, continuamos avançando na carta de São Paulo aos Romanos, nesta reflexão belíssima. Hoje, um trecho do capítulo 6, e já no final desse texto, pela primeira vez, São Paulo introduz o tema da liberdade. Ele ainda continua falando da condição anterior, a condição antes da justiça realizada por nosso Senhor. Aí ele vai usar quase como uma implicância o termo nomos, a lei ainda. Às vezes ele vai falar da lei se referindo à lei de Moisés, às vezes também a lei do pecado, e contrapõe a essa realidade, agora já superada, a liberdade trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Falar desse assunto no contexto de escravidão é muito oportuno, uma linguagem muito clara, muito acessível, porque o que mais tinha em Roma era escravo, não é? O apóstolo pega essa situação para falar da condição antes de nosso Senhor, porque, como ele mesmo diz, no contexto geral, só existe pecado porque existe a lei, não é? Quem diz que isso é uma transgressão e por conseguinte merece castigo, a justiça vingativa é a lei. Nosso Senhor, Ele inaugura esse período da graça, o dom gratuito, como Ele dizia esses dias. Então, o escravo, ele muda de senhor. Então aquele que era escravo da lei, agora é escravo da justiça. São Paulo trabalha também aí com o termo da escravidão. O nosso salmo, o Salmo 123, é um salmo de ação de graças. 8 versículos, está aqui completo. É assim que o Salmo conversa com a primeira leitura, a ação de graças pela libertação. O nosso Evangelho, a gente aprofunda, chega quase ao final do capítulo 12 de São Lucas. Essa pergunta de São Pedro, oportuna: Senhor, Tu falas a nós ou a todos? Falas ao grupo restrito dos apóstolos ou fala à comunidade de uma maneira ampla, no sentido do discipulado? Evidentemente, nosso Senhor não responde diretamente, mas a resposta de nosso Senhor fica claro que Ele está falando para a comunidade no sentido mais amplo, não apenas o grupo dos apóstolos, mas a comunidade já dos seus seguidores, né? Então, os sinais dos tempos, com essa insistência à vigilância, não é? O Senhor está demorando o que pode acontecer, o desleixo do servo. O Senhor está demorando, e aí tem um comportamento incompatível com a fé, não é? Maltratam o irmão, faz isso e aquilo em oposição à mensagem do Evangelho. Então, o Senhor, como a gente viu ontem, Ele responde com uma bênção ao servo fiel e vigilante, felizes, em outras palavras, abençoado. E aquela disposição, se ontem Ele mesmo o severia, se ontem Ele mesmo, cingindo os índices, severia o servo, hoje Ele assegura
administração de todos os seus bens. Então, continuemos a nossa ação de graças. Confiemos a intercessão do nosso querido São José. Às quartas-feiras, sempre é recorrente que nós nos voltemos devotamente a São José. Ele, servo justo e prudente, para que nós também, à escuta da palavra de Deus, desejosos de viver essa liberdade, possamos viver esta alegria, a servidão à justiça, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.